Começa agora o Acordar, um programa que pretende levar o terceiro setor até você. Hoje, vamos falar a respeito dos modelos de entidades existentes no terceiro setor. O novo Código Civil, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, trouxe importantes inovações às entidades organizadas com fins não econômicos. A supressão jurídica do modelo Sociedade Civil sem fins lucrativos foi uma delas. O Código Civil define apenas dois tipos de entidades com fins não econômicos: as fundações e as associações, cada qual com suas exigências estatutárias distintas no que diz respeito à sua constituição, funcionamento e extinção. A fundação é um conjunto de bens constituído para servir a um determinado fim, de cunho religioso, moral, cultural ou de assistência, sem intuito de lucro. Ela é formada, basicamente, pelo seu patrimônio físico. Cria-se uma fundação privada pela manifestação e vontade de seu instituidor, feita por meio de escritura pública ou testamento. O patrimônio dotado para a fundação deve ser livre e suficiente para atingir os seus objetivos, conforme previsão estatutária. Deve estar sempre vinculada à realização das atividades descritas em seu estatuto, que contém caráter permanente, não podendo ser alterada por seus administradores. A associação diferencia-se da fundação, dentre outros aspectos, pela administração e também pela forma de extinção. Ela se constitui em uma reunião de pessoas com intuito não lucrativo, independente do seu capital ou patrimônio social. Ela é formada, basicamente, por pessoas. Para sua criação, é necessário que as pessoas interessadas em se associar realizem, na forma da lei, uma Assembleia Geral, na qual deve ser aprovado o Estatuto, bem como feita a eleição de seus dirigentes. Após lavrada a ata da Assembleia de Constituição e feito o registro do Estatuto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, a associação adquire personalidade jurídica de direito privado. O Estatuto da Associação, ao contrário da Fundação, não tem caráter permanente, podendo ser alterado por iniciativa de seus associados conforme normas estatutárias e legais. Hoje vamos falar com Cássio José Rodrigues Pereira, contador e auditor especialista em terceiro setor. Cássio, quais as orientações que você daria para a criação correta de uma associação ou fundação? As entidades de terceiro setor, elas são formadas por pessoas que têm afinidades. Então, é necessário que se reúna um grupo que tenha os mesmos objetivos e que tenham as mesmas afinidades sociais, a princípio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da finalidade. Para que vai ser criada a entidade? Qual a destinação dela? A partir disso, vamos trabalhar com a questão da formação jurídica dela, do formato jurídico dela. Se ela vai ser uma fundação, uma associação. E para que isso seja definido, é necessário também que se defina a questão do patrimônio. Como será formado o patrimônio e como é que serão arrecadados os recursos que vão ser utilizados no desenvolvimento do objetivo fim da entidade. Neste processo, qual o critério mais problemático? A gente sempre orienta que é importantíssimo que as pessoas que vão fazer parte da entidade tenham disposição para que a entidade funcione, tenham tempo, que se doem para isso, porque o trabalho do terceiro setor é um trabalho de doação. A doação do tempo, a doação de recursos específicos para essa manutenção da atividade fim dela. E não se pode nunca esquecer da questão de recursos. As entidades, elas, assim como uma empresa privada, as entidades do terceiro setor, elas trabalham com recursos específicos. Ela tem que ter o valor para poder prestar o seu serviço. Então, ela tem que ser previsto dentro do seu estatuto, do seu objetivo, do seu planejamento, as formas de manutenção do patrimônio, as formas de obtenção de patrimônio e as formas de obtenção de recursos para aplicação na atividade fim. Uma entidade do terceiro setor só pode contar com o trabalho de voluntários no seu quadro de funcionários? Não. A legislação brasileira ela avançou muito nesse ponto. Hoje é possível que os diretores, as pessoas que trabalham nas ONGs, nas entidades do terceiro setor, elas sejam remuneradas. Mas existem alguns critérios específicos. A entidade de terceiro setor ela não distribui lucros em hipótese alguma. Então, a distribuição de lucros ela é vedada. O que tem que ser diferenciado é a questão da remuneração. Remunerar não é distribuir lucros, são coisas diferentes.
Então, seguindo alguns critérios específicos de cada tipo de entidade, é possível que a diretoria seja remunerada e seja contratados funcionários específicos para manutenção da entidade, obedecendo alguns limites legais, critérios de bom senso e a legislação específica para cada tipo de atividade desenvolvida. Para você, qual a melhor opção? Fundação ou associação? A diferença básica entre uma fundação e associação, ela vem do patrimônio. As fundações, elas já nascem com um patrimônio específico. Então, vai depender muito da forma que vai ser montada essa entidade. Se a pessoa que quer montar a entidade, ela tem um patrimônio específico, ela quer desmembrar o seu patrimônio para trabalhar no terceiro setor, a fundação é ideal. Já que se a entidade não tem esse tipo de facilidade, não tem de onde tirar o seu patrimônio próprio, uma associação seria o mais indicado, porque as pessoas vão se reunir e buscar formas de angariar os seus recursos, montar seu patrimônio e trabalhar pela atividade que se dispõe. Hoje, aprendemos um pouco sobre a diferença entre associações e fundações. Com isso, pretendemos despertar em você a iniciativa social. Com um pequeno grupo, você pode construir uma nova sociedade, mais humana e solidária. Fique conosco e descubra mais sobre o terceiro setor.